Olá, bom dia, tudo bem? Vamos para mais um Bom Dia Mãe? Aqui é o nosso bate-papo sobre todos os assuntos que impactam os mercados domésticos e internacionais. Hoje é dia 6 de novembro, são 10h30 da manhã. Hoje a gente tem bastante notícia aqui do mercado doméstico para repercutir. Primeiro, acho que começar a falar sobre o Plano Mais Brasil que o governo levou ontem ao Congresso, né, levou ontem ao Senado, mais precisamente. Bolsonaro e Guedes foram ao Senado na companhia do líder do Senado, Fernando Bezerra, na companhia do Onyx, entregar pessoalmente ao Davi Alcolumbre, presidente do Senado, as 3 PECs que compõem esse Plano Mais Brasil. E quais são elas, né? É bastante extenso, inclusive a equipe econômica ela se dispôs a explicar as dúvidas dos jornalistas e ficou assim bastante tempo disponível para isso. O Guedes falou um pouquinho, teve que sair, e aí na parte da tarde toda e o mercado já tinha fechado e estava ali ainda a equipe econômica toda disponível para tirar todas as dúvidas. Então, elas são basicamente 3 PECs, né? A PEC do Pacto Federativo, ela tem o objetivo de descentralizar os recursos mesmo. Então, o governo, a União, ela vai repassar para estados e municípios royalties e participações especiais no petróleo. Só que, claro que isso condicionante a algumas contrapartidas desses entes, né? E quais serão isso? Primeiro, o governo federal vai deixar de ser o fiador dos estados e municípios a partir de 2026 em operações de crédito. E também não vai poder socorrer estados e municípios em situações de dificuldade financeira. Outra medida que fez muito burburinho foi que municípios com até 5.000 habitantes e que não tenham renda, arrecadação própria de até 10% da sua receita total serão incorporados a outros municípios maiores. A gente viu assim, recentemente uma explosão de municípios, né, pequenos municípios, e eles não são sustentáveis, né? Então o que essa PEC propõe se ela não tem arrecadação própria de até 10% da sua receita total, vamos ser reincorporado. Essa é um pouco mais dramática, né? Porque você imagina, se eu vou reincorporar municípios maiores, vão deixar de existir cargos como prefeitos, vereadores. Então essa aqui a gente espera um pouco mais de resistência, esse aspecto específico dentro da PEC do Pacto Federativo. Isso a gente já tinha falado, limites de educação e saúde vão ser unificados, né, para permitir ali que os gestores, os governadores e os prefeitos, eles sejam mais gestores do recurso. Então é aquela coisa, já que eu não posso mexer em percentual de saúde e educação, ele tem um bolo total de saúde e educação para distribuir da maneira que mais lhe convir, né? Porque é claro que a realidade de cada município e estado é diferente do outro. Enfim, também vão ter criações de mecanismos automáticos de ajuste de despesas obrigatórias. Então, o que é isso? Olha, o governo dá mais recurso, né, através dos royalties do petróleo, mas também com contrapartida, é óbvio, né, porque precisa ser sustentável, os estados e os municípios eles vão ter mais gestão financeira dos seus próprios orçamentos. É aquilo que o Paulo Guedes já falou algumas vezes, né, assim, o governador, o prefeito, ele foi escolhido para ser um gestor, né, e hoje quem faz a gestão é a União e de uma parte, outra parte, assim, não tem gestão porque o orçamento já é engessado. Como ele mesmo falou, é praticamente um software que faz a gestão, porque já tem que estar tudo lá tão carimbado e o orçamento é tão pequeno, tão limitado, que não tem muita coisa para fazer, né? Não tem você não vê a capacidade de gestão de quem você elegeu. A outra PEC, que é a PEC emergencial, ela quer ali reduzir despesas obrigatórias, mexer nesse aspecto do engessamento do orçamento que eu falei ainda há pouco. E aí ele cria ajustes, gatilhos, condições para que tanto estados, municípios e até mesmo a União possam ajustar suas contas em situações de emergência fiscal. Ele lembra aqui bastante, ele tem alguns pontos em comum com a PEC anterior, né, a PEC do Pacto Federativo, elas conversam, elas se falam, e também ela lembra a PEC do Pedro Paulo, mas a diferença é que a PEC do Pedro Paulo, dos gatilhos, ela era só em âmbito da União, né, federal, e a PEC emergencial, ela pega também estados e municípios.
Então, assim, antes da gente ocorrer uma situação em que tem que se pedir waiver, tem que se pedir contingenciamento ao Congresso para que a máquina continue funcionando, já vai ter um gatilho que fala, olha, você está próximo de bater ali o máximo permitido em gasto, você vai se endividar. E como a gente faz em casa, né? Você não vai gastar mais do que você tem. Então, por exemplo, você não vai poder dar aumento salarial, você não vai poder mais contratar gente. É até óbvio, né? Assim, a gente imaginar que mesmo em situações de déficit fiscal enormes e sem como criar uma saída para eles serem financiados, os governos, os estados, os municípios continuam promovendo aumento de pessoal, aumento salarial, então isso agora vai ser bloqueado. E por último, a PEC dos fundos, ela propõe a extinção de diversos fundos que existem hoje para pagamentos de dívida. Então, por exemplo, para vocês terem uma ideia, hoje são 248 fundos infraconstitucionais que acumulam mais de 220 bilhões e eles estão lá parados. Então, isso vai carimbados e não faz muito sentido, eles vão ser aí reorganizados para pagamento de dívida. Além dessas 3 PECs que vão começar pelo Senado, o governo também sinalizou que vai enviar uma PEC da reforma administrativa, que vai começar com a Câmara, tramitando na Câmara. Também vai ter uma PEC de reforma tributária, que vai ser uma união conjunta de Senado e Câmara, numa comissão mista. Faz sentido porque a gente sabe há tempos que já tem uma PEC tramitando na Câmara e uma PEC tramitando no Senado, então seria uma comissão mista. E um projeto de lei, e aí não PEC, para agilizar aí as privatizações. Então essas devem ser anunciadas aí para as próximas semanas, com certeza até o final do ano. É claro que tem muita gente fazendo conta de dias úteis de Congresso até o final do ano e também do ano que vem que a gente vai ter eleição municipal, mas não é por causa disso que o governo deveria sentar em cima da agenda, nem falar ano que vem eu começo a tramitar. Quanto mais cedo a gente começar, mesmo havendo uma paralisia natural por conta desses eventos, o governo mostra que tem agenda fiscal aí para frente, não só a reforma da Previdência. Ainda aqui no mercado doméstico hoje vai ser realizado o leilão dos excedentes da seção onerosa, do pré-sal, né? É aquela disputa pelo óleo excedente, dos 5 bilhões de barris excedentes, que foram transferidos à Petrobras, da seção onerosa feita em 2010. Existe bastante expectativa por essa arrecadação, né? A gente sabe que uma parte vai para a Petrobras, outra para a União, outra para estados e municípios, e vai vencer quem oferecer o maior percentual de lucro óleo, que ali é a medida, a parcela de produção de óleo que vai ser repassada à União. Então é um leilão normal, né? Claro, ganha quem der o bid, quem fizer a oferta que for melhor aí em relação a ganho. Alguns campos, já são 4, vão ter participação de pelo menos 30% da Petrobras. Um termômetro bom de sentir demanda externa se a gente vai ter uma participação menor da Petrobras do que esses 30 já mínimo, né? Então, ou seja, se a gente vê uma demanda externa grande, isso mostra um apetite aqui, não só pelo negócio, né, petróleo, pré-sal, mas também pelo país, e esse é o esperado. E aí, dependendo do ágio, se esse ágio for superior a 30% do mínimo, o pagamento é feito em 2 parcelas, se for menor, tudo entra aí no ano de 2019 ainda. É esperado para começar a qualquer momento, né? Na verdade, todo o certame ele a organização já tá acontecendo, já está sendo televisionado, e a gente espera pelo menos até o início da tarde ter uma ideia de como é que foi essa demanda pela operação. Externo não tem muita coisa no dia de hoje, aliás, os mercados externos têm mostrado uma variação bastante modesta, num dia fraco de agenda. Agora mais cedo saíram alguns dados positivos da zona do euro, melhores do que o esperado, né, na contramão do que a gente vem vendo nos últimos meses, mas assim, sem impacto no mercado de ativos. As moedas emergentes em geral, estou vendo aqui, elas estão operando de forma mista. O real abriu o dia se valorizando bastante, até na expectativa de entrada de recursos da seção onerosa. Agora está zerando, diminuindo o ganho. Curva de juros estão bem parada, e bolsa ida, e todo mundo aí na expectativa desse certame e da entrada de capitais e da que pode acontecer, e principalmente aí da mostra de apetite pelo Brasil, que a gente pode ter aí alguma prova depois desse resultado.
Amanhã a gente não vai ter Bom Dia Mai, porque eu vou participar de um evento externo, mas sexta-feira eu tô aqui e a gente comenta não só todos os assuntos que foram destaque aí na quinta e também passa um pouquinho da Sessão Onerosa para vocês. Até lá. Tchau, tchau.